Boa tarde novamente, senhoras e senhores. Vamos dar início ao último painel da Rio Money Fair, a Feira do Dinheiro. Evento realizado pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, Instituto IBMEC, com patrocínio da B3. Este último painel tem como tema opções de investimento e perspectivas econômicas para o segundo semestre de 2017. Neste painel, teremos como mediador o presidente do Instituto IBMEC, Tomás Tosta de Sá. Também contamos nesta mesa com o diretor da Fundação Getúlio Vargas, Rubens Cisne. Contamos também com o diretor Brasil da CAF, Victor Rico. E complementando aqui o grande nome esperado deste dia, o ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira. Passamos a palavra ao presidente do Instituto IBMEC, Tomás Tosta de Sá. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço a todos aqueles que estão ainda presentes aqui. Depois de 2 dias, assistir uma última palestra é sempre um desafio. Mas eu tenho certeza que vocês vão apreciar muito a palestra que será feita. O nosso ministro é uma pessoa com quem eu tenho uma amizade e uma identidade de ideias muito grande. Comungamos das mesmas visões otimistas do Brasil. E ele fará o encerramento, fará a última palestra. A primeira palestra será feita pelo Victor Rico, que é o diretor-geral da CAF aqui, mas que agora chama-se Banco de Desenvolvimento da América Latina. E o professor Rubens Cisne, da Fundação Getúlio Vargas, também diretor lá da Fundação. Passo a palavra imediatamente ao Victor para que ele faça suas considerações. Boa tarde, senhoras e senhores, senhor presidente do IBMEC, senhor ministro do Planejamento, Don Diogo Oliveira, senhor diretor da Fundação Getúlio Vargas. Gostaria primeiro de agradecer o convite ao Instituto IBMEC para participar neste importante fórum. Eu já participei uma vez e estou muito contente de estar esta segunda vez transmitindo algumas ideias que desde a CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, temos sobre as possibilidades de investimento e de crescimento aqui no Brasil. Eu gostaria de começar a falar, vou falar muito brevemente, porque o ministro seguramente apresentará um quadro muito completo da situação da economia do Brasil e dos desafios para frente. Mas eu gostaria de começar dizendo que, se nós olhamos o que era a situação do Brasil apenas alguns meses atrás, e podemos chegar a uma conclusão, que é uma conclusão objetiva, que a situação da economia brasileira neste momento, comparada com a do ano passado, do segundo semestre do ano passado, é bastante melhor. E digo bastante, não porque os indicadores presentes sejam necessariamente muito optimistas em termos, sobretudo, de crescimento da economia, sino porque a situação em la que se encontrava a economia brasileira no ano passado é uma situação muito difícil. Estava no pior momento da recessão, que todos os conhecedores da economia brasileira dizem que é a pior recessão da história moderna da economia brasileira. Essa era, no ano passado, a lo largo de todo o ano passado, essa era a situação, e agora, además com uma perspectiva de inflação que estava
perto dos dígitos, com uma taxa de interesse muito alta, a taxa Selic muito alta, com crescimento do déficit público também muito forte. E agora estamos em uma situação onde as perspectivas de inflação para este ano estão alrededor do 4%, todas as estimações com relação ao crescimento da economia indicam que vai haver um crescimento leve, mas a economia deixará a recessão, e há uma tendência muito clara para que os juros diminuam e a economia brasileira possa entrar em uma senda de crescimento sustentável e de mais largo prazo. Agora, o governo ha adoptado medidas muito importantes, tanto desde o ponto de vista da política monetária como desde o ponto de vista da política fiscal. Desde o ponto de vista da política monetária, não somente em uma primeira parte controle muito rígido da inflação, mas também uma sinalização para uma baixada da taxa Selic, muito importante, mas não somente isso, sino também medidas desde o ponto de vista microfinanciero que vão permitir que essa diminuição dos juros chegue também ao investidor e ao consumidor brasileiro. E desde o ponto fiscal, todas as medidas de consolidação fiscal, a PEC do teto do gasto, y las medidas que están tomando para la reforma del sistema previdenciario y la reforma trabajista, ciertamente son reformas que van en la dirección correcta. En economía normalmente se dice que los ajustes estabilizan la economía, mas son las reformas aquellas que hacen crecer la economía. Eu acho que esse é o grande desafio do Brasil, persistir nas reformas que devem ser feitas, e são reformas que devem ter-se em conta, se estão dando em contexto político complexo. Mas, apesar disso, o governo está tendo a coragem para enfrentar essas reformas, que são reformas necessárias, que vão permitir que mais para frente possam adoptar-se outras reformas que vayan hacia un modelo de crecimiento sustentado más no investimento, no aumento da productividade, que en un crecimiento sustentado no consumo, no crecimiento do consumo. Entonces, nós estamos razonablemente optimistas respecto a las perspectivas inmediatas y de mediano plazo de la economía brasileña. Yo siempre digo que si bien esta recesión es una recesión muy fuerte, mas nós devemos también considerar que o Brasil dos últimos 20 años no es el mismo que o Brasil de la década de los 80, cuando una crisis externa como la que ha enfrentado Brasil teve un impacto muy fuerte. La crisis de la deuda dos anos 80 tuvo un impacto muy fuerte que desestabilizó completamente la economía brasileña. Ahora, la economía brasileña está en otro patamar que le ha permitido tener mayor solidez, a pesar de la recesión, que todos coincidimos que fue una recesión muy fuerte, mayor solidez, y eso se debe a una fortaleza no solamente desde el punto de vista del contexto macroeconómico, mas también una solidez institucional que yo acho que es muy importante. Entonces, se debe persistir nas reformas, estas reformas que están na agenda do governo, e já corresponderá ao próximo governo que seja eleito no ano 2018 realizar outras reformas que, reitero, inicie novo ciclo de crescimento da economia brasileira mais sustentável desde o ponto de vista de longo prazo. Agora, a CAF, que é um banco de desenvolvimento que apoia os países desde a América Latina e para a América Latina, tem uma agenda que busca precisamente ayudar a los países, y en este caso Brasil, a enfrentar esos nuevos desafíos. Nos colocamos a disposición do Brasil no solamente los recursos que nos podemos colocar vía investimentos para el sector público, mas también para el sector privado, un sector privado a través de créditos corporativos, EIB loan, garantías parciales, totales,
diferentes produtos financeiros que nós colocamos à disposição da economia brasileira. Mas, nos últimos meses, nós hemos estado trabalhando em um veículo financeiro que busca precisamente ir ao encontro das atuais necessidades da economia brasileira. E é um veículo financeiro, um fundo de investimento em infraestrutura, a través da emissão de dívida de longo prazo, buscará financiar os projetos de infraestrutura que tem o Brasil. Para esse fim, nós hemos assinado um memorando de entendimento com o BNB Paribas para ser cogestores deste fundo e estamos trabalhando fortemente com o BNDES para que o BNDES também possa participar deste fundo. A ideia é precisamente construir uma ponte entre a demanda de infraestrutura que têm os países com os recursos existentes no mercado de capitales. Os projetos de infraestrutura são projetos que precisam financiamento de longo prazo, são projetos que têm um risco de construção determinado, então é preciso ter recursos que possam financiar esses investimentos de longo prazo. Nós acreditamos que a situação macroeconômica do Brasil é propícia para estruturar um fundo desta natureza. Além das reformas que eu mencionei ao início da minha fala, o novo papel que está tendo o BNDES, que propicia o investimento privado e não tem uma política de crowding out dos recursos do setor privado, eu acho que vai permitir que um fundo desta natureza possa ser funcional aos requerimentos de investimento em infraestrutura no Brasil. Nós acreditamos também que as últimas políticas adotadas por o governo para melhorar as condições para investimento em infraestrutura vão na direção correta. Os últimos 4 leilões nos aeroportos, desde o nosso ponto de vista, foram exitosos e nós acreditamos que os próximos também vão poder trazer investimento estrangeiro e nacional para estes distintos projetos. Então, nós estamos confiantes, nós estamos disponíveis para apoiar o Brasil neste momento por que está atravessando e, como sempre, a CAFI será um parceiro sólido, determinado para o Brasil. Muito obrigado. Eu vou pedir agora ao professor Rubens Cisne, da Fundação Getúlio Vargas, para dizer as suas palavras. Meu caro Tomás Tosta de Sá, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Ministro Diogo de Oliveira, permita-me cumprimentá-lo pelo seu trabalho em prol do nosso país. E, meu caro Victor, é um prazer estar aqui nessa mesa. Meus senhores, minhas senhoras, o Brasil, evidentemente, está diante de decisões muito importantes, e essas decisões vão delinear o que vai acontecer com a rentabilidade dos investimentos. A primeira grande questão é a questão da Previdência. É preciso entender o mecanismo básico que rege a Previdência. Ele é muito simples. Vou começar com o caso americano para exemplificar, que é mais simples. Lá são 3 contribuintes para cada beneficiário. Esses contribuintes contribuem com 15% da sua renda. Para quem tem o salário de 100, na média, para quanto vai o salário de aposentadoria? É muito simples, é 3 vezes 15. São 3 pessoas para cada beneficiário. 45% na média é o salário de aposentadoria de quem tem 100 de salário da ativa. Se formos pegar o Japão, se formos pegar a OECD, os números não são, de forma nenhuma, acima de 70%. No Brasil, nós temos algumas rigidezes, e uma delas é que as aposentadorias, que são baseadas em um salário mínimo, bem como os benefícios do LOAS, bem como os auxílios, os abonos salariais,
Essas aposentadorias de um salário mínimo, elas são necessariamente iguais a um salário mínimo, porque não é possível, pela Constituição, ir abaixo de um salário mínimo. Então, observem, se nos Estados Unidos nós temos 45% do salário da ativa de salário de reposição, que é 3 vezes 15, na OECD, na média, em torno de 67%, no Brasil, nós partimos de 70 para cima, com o novo projeto. É possível ir até 100? É perfeitamente possível. Observemos o seguinte. No Brasil, são 2,2 contribuintes para cada beneficiário. E a alíquota efetiva média é bem próxima daqueles 22 mais 8, 22 que pagam as empresas, 8 que pagam os indivíduos, dá mais ou menos 29,6. Se eu multiplicar 2,2 por 30, para facilitar a conta, dá algo em torno de 66. Ou seja, para cada pessoa que tem 100, ela vai ter 2,2 pessoas pagando com 29,6% da renda. Vai alguma coisa em torno de 66. É possível ir a 100? É. Faça o seguinte, pega 100, divide por 2,2, dá uma alíquota em torno de 45% da equação salarial, e a gente tem um benefício igual a 100% do salário da ativa. Mas com 45% de alíquota, é muito provável que os nossos jovens vão procurar outras economias para trabalhar e que a economia brasileira vá em direção à informalidade. Então, a grande e primeira questão que nós temos é a questão da Previdência. Né? Aí diriam, bem, mas esse projeto é para aprovar ou não é para aprovar? Se nós tirarmos a crase do favorável à reforma, nós caímos no favorável a uma reforma. O Demétrio Magnoli, num artigo muito interessante, ele tentou diagnosticar por que exatamente os mais jovens, que são aqueles que vão pagar essas aposentadorias, por que eles estão majoritariamente contra o projeto. E ele identificou com clareza. É a questão da crase. Boa parte da defesa do projeto, da reforma, é uma defesa de uma reforma, que é muito fácil de fazer. Basta olhar os números da dívida pública, como eles estão aumentando, e é muito fácil de fazer a defesa de uma reforma. Um pouco mais difícil é fazer a defesa da reforma A ou da reforma B, porque toda reforma será objeto de controvérsias. Então, eu diria que a aprovação dessa reforma da Previdência vai ser um ponto muito importante, embora ela já esteja muito razoavelmente diluída em relação à proposta original. Um outro ponto de extrema importância para delinear se os investimentos vão ser mais lucrativos ou menos lucrativos é a expectativa sobre quem será o novo presidente. A partir de certo ponto nesse ano, essa agenda vai dominar a agenda econômica, porque dependendo de quem será o novo presidente, nós vamos ter um determinado tipo de expectativa ou outro determinado tipo de expectativa diferente. Isso vai ser crucial. Terceiro ponto importante, a política de salário mínimo que nós temos foi combinada entre o Ministério da Fazenda e alguns sindicatos em 2007, a partir de determinado ponto virou uma lei. Essa lei se estende até 2019, mas ela apresenta duas particularidades. Primeira particularidade, ela segue o crescimento do PIB de 2 anos atrás, mas, por força do artigo 7 da Constituição, segue o crescimento do PIB de 2 anos atrás, quando o crescimento do PIB é maior que zero. Na determinação do salário de 2017, como houve queda do PIB em 2015, o que se usou foi o INPC mais zero para fazer o novo valor do salário. Então, isso faz com que o salário mínimo, evidentemente, cresça ao longo do tempo, mais do que o crescimento do PIB de 2 anos atrás, dado que quando o PIB é negativo, que foi 2015 e 2016, vai refletir no salário de 2018, não se usa o crescimento, mas sim zero, porque só se usa o crescimento quando o crescimento é positivo. Um outro ponto crucial dessa política é que ela segue o PIB no seu crescimento, mas não o PIB per capita. Observem bem o seguinte,
Imagina que nós temos um indivíduo numa ilha que tem uma firma e essa firma colhe para ele uma maçã por período. O PIB dessa ilha é igual a 1. O consumo vai ser igual a 1, porque esse indivíduo vai comer a maçã para se manter vivo. Imagina que outro indivíduo é aportado a essa ilha e que, novamente, tem uma firma que é dele, que colhe uma maçã, e agora a gente tem 2 maçãs. O PIB cresceu de 1 para 2. Mas o salário do primeiro indivíduo era 1, que ele colhia uma maçã, a firma pagava a ele a produtividade, que era uma maçã. O salário do indivíduo número 2, também uma maçã. Se eu tenho uma regra nessa ilha que dobra o salário quando o PIB dobra, aquele primeiro indivíduo que tinha uma firma que colhia uma maçã e pagava para ele o salário de uma maçã, que era igual ao PIB, era igual ao consumo, agora vai ter o salário de 2 maçãs. E o segundo indivíduo, que colhe a segunda maçã e que tem uma firma que paga para ele uma maçã e tem o consumo de uma maçã, vai ter o salário também de 2 maçãs, porque o salário aumentou em função do crescimento do PIB de 1 para 2 maçãs. Se eu somar 2 mais 2 dá 4, mas a ilha só tem 2 maçãs. O que mostra que regras de crescimento de salário com base no crescimento do PIB são muito difíceis de serem compatíveis com o equilíbrio macroeconômico. Em geral, subtrai-se o crescimento demográfico do crescimento do PIB. E aí você tem um crescimento pelo PIB per capita. 100% de aumento, de 1 para 2 maçãs. Menos 100% de aumento do número de pessoas, que era igual a 1, passou a ser 2, dá 0. Então está tudo direitinho. Cada indivíduo vai receber como salário da sua firma a maçã que colhe e fica macroeconomicamente consistente. De forma que a minha previsão é que se o PIB de 2017 fosse significativo, essa regra já vai ser mudada antes de 2019, que é quando a lei prevê que a regra se aplique até 2019, a lei atual. Mas se o PIB de 2017 fosse significativamente positivo, das duas uma, ou vai haver uma mudança de lei para reajustar pelo PIB per capita, ou vai haver uma tentativa dos fiscalistas de colocar o crescimento do salário mínimo igual ao crescimento do INPC. Essa é a minha previsão. Duvido que essa lei continue, depois de 2019, sendo empregada, principalmente se o PIB de 2017 for significativamente positivo. Então, vai haver aí uma luta política em torno disso, né? Evidentemente que, quando eu falo salário mínimo, são 2 coisas distintas. Como eu disse, a gente pode botar o salário mínimo no montante que quiser. E é legítimo, se for democraticamente assim definido. Entretanto, este montante, por exemplo, no caso das aposentadorias, poderá implicar alíquotas de contribuição maiores. Aí a sociedade tem que decidir, não são os economistas que decidem. Os economistas apenas apresentam as opções corroboradas pela aritmética. De forma que esse, eu acho que é um ponto que vai ser importante, que é o ponto da discussão sobre o salário mínimo e a delimitação da presidência. Faço mais uma observação sobre a dificuldade que nós temos, desde 99, de entender como funciona o sistema de leniência fiscal acoplada a câmbio flexível. Quando a leniência fiscal, no século passado, era acoplada a câmbio fixo, havia, como houve em 79, em 83 e em 99, uma súbita desvalorização cambial. Aquilo fazia barulho. Aquilo chamava a atenção das pessoas para um desequilíbrio fiscal. Era uma bomba atômica, não de nêutrons. Entretanto, mais porém, quando o câmbio é flexível, não há esse barulho, como existiu em 79, 83, 99. Quando o câmbio é flexível e há leniência fiscal, o juro tem que ser elevado para combater a inflação. Com isso, a gente atrai capitais, valoriza o real e deixa as indústrias em muita dificuldade. É como se fosse uma bomba de nêutrons. O exportador de calçados passa a não ter margem para competir com o exportador de calçados chinês, nem o produtor nacional. Então, é muito importante
E aí, ministro, eu sei do trabalho que está sendo feito no orçamento público, lá na Secretaria do Orçamento, é um trabalho muito importante, de tentar resolver esse problema da leniência fiscal, reduzindo o déficit primário a uma coisa negativa, que pelo menos pague parte dos juros, para que a gente possa sair desse processo que se iniciou com mais força há uns 4, 5 anos atrás e que é muito nocivo. É o processo de conjugação que o Brasil está aprendendo ainda a viver nisso. Começou em 99, o câmbio flexível. Esse processo, se você tiver câmbio flexível e leniência fiscal, você pode destruir boa parte da indústria sem que haja nenhum barulho, como havia com aqueles papocos da máxima desvalorização do câmbio. E mais importante, o que me dá muita tristeza é ver como o Brasil está sendo vendido a preços baratos. Não é por culpa de A nem de B, mas é por conta do que tem acontecido aos últimos 5 ou 10 anos, ou até mais anos. O investimento direto está lá em cima, mas existe um problema. Casa de vizinho em que o marido está sempre brigando com a mulher, a gente sempre compra barato, porque é mais ou menos o que acontece num país onde você tem um dissenso permanente, uma pouca observação de preceitos de vida em comunidade, há uma briga entre o patrimonialismo A, patrimonialismo B, poder implantado A, poder implantado B, e isso mina a capacidade do país de se reerguer. Está sendo vendido barato. Economias da Ásia estão vindo aqui comprando o Brasil barato. Pessoas estão saindo daqui apressadamente para trabalhar no país A, no país B, por salários mais baratos do que receberiam se fossem com mais calma. Isso para não falar, também, até há pouco tempo, o Brasil pagava juros enormes para quem vinha aqui e aportava o capital por curto prazo. Agora está diminuindo um pouco isso, ainda bem. Então, são problemas que nós devemos ter em mente. Agora, eu não sou, de forma nenhuma, um arauto de pessimismo. Eu acho que nós temos aí, esse ano, uma excelente safra agrícola, né? Nós temos reformas, o Brasil mudou substancialmente de 2015 para cá. Nós temos reformas que estão em andamento. Evidentemente que nenhuma reforma é perfeita, mas estão em andamento. O país está tentando se mover, está tentando ir à frente, e é crucial que lembremos o seguinte: a concepção moderna do Estado de Thomas Hobbes, lá do século XVI, vê como atividade principal do Estado a provisão de segurança, a segurança física, sem falar da segurança tributária, fiscal, jurídica e da segurança dos investimentos. Mas a segurança física está nos faltando, em particular aqui no Rio de Janeiro. Então, é preciso que essas reformas todas, e eu acho que nós vamos caminhar nessa direção, redirecionem o Estado, do Estado produtor, que pode ser substituído para o setor privado, para um Estado que se atenha às suas funções básicas, já que segurança é um monopólio natural. Com isso, eu acho que nós podemos ter um Brasil crescendo muito se nós desatarmos esses nós. O nó da iniquidade, o nó da discussão que nunca acaba, o nó do problema fiscal. E eu sei que está sendo feito um esforço muito grande nessa direção. Há o problema do Rio de Janeiro, que eu não vou tocar porque é tão triste. E onde é que se coordenam as expectativas na sociedade? É no orçamento público. É nessa instituição fenomenal que se chama orçamento público que o ministro tem sob sua responsabilidade. E eu sei que está muito atento a essa questão que eu tenho acompanhado. Mas eu paro por aqui apenas. A mensagem do futuro é otimista, mas nós temos que trabalhar fortemente nessas questões. Muito obrigado. Obrigado, Rubens. Eu vou passar a palavra ao ministro, e logo a seguir, eu farei um breve encerramento. Ministro, por favor. Alô?
Alô? Alô, bom, tudo bem? Muito boa tarde, já quase virando noite, a todas e todos que resistiram aqui bravamente até o último painel. Tomás, super obrigado pelo convite, uma satisfação enorme atender ao Rio Money Fair. Eu achei muito criativo o nome, queria te parabenizar, muito boa a ideia. Eu acho que cabe hoje fazer um pouco da retrospectiva do que nós temos feito e apontar esse caminho das perspectivas para o futuro que nós temos. A primeira mensagem, uma boa palestra tem que começar com boa notícia. Tomás, então, a primeira coisa, assim, a boa notícia. A boa notícia é que nós temos a impressão, pelos dados que já foram divulgados, de que nós teremos o primeiro trimestre positivo de crescimento do PIB, depois de 8 trimestres consecutivos de taxa negativa. Significa que nós, aparentemente, estamos no fim da maior recessão, né, da história econômica do país. Isso é uma ótima notícia e em grande medida, resultado, né, da recuperação da confiança no país, da recuperação da confiança na política econômica, na política fiscal em particular, e é resultado desse momento de reformas, de mudanças, transformações que o governo tem implementado e que, com razoável êxito, temos conseguido concretizar. Esse momento é duplamente importante porque, de um lado, ele marca essa virada, essas perspectivas para trás. Por outro lado, ele, quando comparado com a situação que nós estávamos um ano atrás, né, nos mostra o quanto nós já avançamos. Nós precisamos, às vezes, para continuar motivados, olhar um pouco para trás e ver quanto nós já caminhamos nessa estrada. Então, eu até referi a isso em uma outra palestra que eu fiz a semana passada. A essa época do ano passado, início de maio, final de abril, início de maio, o cenário da economia brasileira era totalmente conturbado. Falava-se, discutia-se abertamente solvência da dívida pública, falava-se abertamente sobre hiperinflação, falava-se abertamente sobre descontrole fiscal, dominância fiscal. Então, hoje nós não falamos disso. Ninguém fala disso, a discussão é quando é que o mercado vai reagir, quais são os setores que vão crescer primeiro, quais são as projeções, etc. Então, é um ambiente completamente diferente. E isso é realmente muito importante porque é resultado de um processo de decisões que o governo tomou desde o primeiro momento de abraçar uma agenda dura, por um lado, por outro lado, uma agenda necessária e corajosa para o país, que é a agenda das reformas, a agenda da transparência fiscal, da clareza dos números, do realismo com as metas fiscais, com as projeções econômicas. E isso nos deixa bastante satisfeitos, que começa já a fazer a economia dar essa virada. Mas nós temos um divisor de águas nesse processo. A reforma da Previdência é esse divisor de águas. Se nós não tivermos aprovação da reforma da Previdência, nós teremos claramente a reversão desse cenário. Não devemos economizar as palavras nesse aspecto. Muitos países perderam o caminho da história ao longo do tempo. Se perderam no caminho e muitos nunca mais se encontraram. O Brasil está tendo uma oportunidade ímpar de fazer as reformas enquanto ainda tem controle sobre a situação.
ter o controle sobre a situação é, ao mesmo tempo, um grande poder, porque nunca na história do Brasil, eu acho, o Brasil teve tanta autonomia enquanto nação. Hoje, nós, pelo resultado das nossas crises e por todas as construções institucionais que foram feitas, hoje nós temos, enquanto brasileiros, a capacidade de resolver os problemas todos que nós estamos enfrentando, tomando decisões corretas. Né? No passado, nós dependíamos de socorros estrangeiros. Toda a nossa história, o Brasil sempre esteve às voltas com a dependência de algum nível de cooperação internacional para solucionar suas crises econômicas. Hoje é diferente. Hoje o Brasil tem a responsabilidade, mas tem a autonomia e tem a capacidade. Mas com grande poder vem também grandes responsabilidades. E nós não podemos desperdiçar esse momento. Fazer as reformas agora nos permite, né, fazer as reformas de maneira gradual, preservando, né, direitos adquiridos, preservando contratos assinados, etc. Então, a reforma que está sendo proposta em termos de previdência, professor, e aí é importante falar da reforma e não em tese, ela é uma reforma que, de início, preserva todos os que já estão aposentados. São 30 milhões de benefícios que a Previdência concede. Então, são beneficiários que não terão em nada a sua vida afetada, nem aumento de contribuição, nem redução de benefício. Preserva todos que estão em condições de se aposentar e ainda não se aposentaram. Para aqueles que ganham salário mínimo, a reforma praticamente não altera nada. Continuarão recebendo o salário mínimo, continuarão tendo os mesmos benefícios. A reforma também é gradual, tem uma regra de transição de 20 anos, até que você chegue a todos estarem submetidos às novas regras. Isso só é possível porque nós temos a capacidade de ter controle sobre os fatos. Não fazer a reforma nos coloca no oposto disso, que é a situação em que muitos outros países já tiveram que atravessar, que é a situação onde você perde o controle. Né? É uma crise bancária, é uma crise de credibilidade, é uma crise de insolvência da dívida. Neste cenário, o país perde a capacidade de governar os seus próprios atos. Terá que se submeter ao escrutínio alheio e terá que adotar medidas extremamente duras. Só para citar alguns exemplos, Portugal, Grécia, Irlanda, todos tiveram que fazer reformas da Previdência, mas tiveram que fazer isso depois de quebrar. E ao fazer depois de quebrar, tiveram que adotar reformas muito duras, com corte de 15%, de 20%, de 30% de benefício, com aumento das contribuições, com aumento imediato da idade, com cancelamento de uma série de benefícios. Então, a reforma da Previdência que está sendo proposta tem sido objeto de alguma crítica, no sentido de que é uma reforma dura, mas isso é fake news. A reforma que está sendo discutida e que inclusive teve ontem um grande êxito, um grande avanço, não é uma reforma dura. Pelo contrário, é uma reforma gradual. Gradual, mas ao ponto de gerar a economia fiscal que nós precisamos. Tudo isso só é possível porque nós estamos fazendo isso a tempo. Cada ano que se passa, cada oportunidade que se perde de fazer essas reformas, mais grave, mais dura elas terão que ser no futuro. Então, esse é o grande divisor de águas que nós teremos esse ano e estamos muito otimistas. O Congresso tem o seu tempo, é preciso amadurecer, é preciso explicar isso detalhadamente, mas, sem dúvida nenhuma, nós teremos no Congresso Nacional a aprovação da reforma da Previdência. Não só a reforma da Previdência é importante, outras reformas também estão sendo implementadas, como a reforma trabalhista, a própria instituição do teto do gasto público, né, que traz para a nossa sociedade uma grande novidade.
né, o professor Rubens colocou que o orçamento é o reflexo, né, das decisões da sociedade. Eu diria que ele deve ser, professor, porque, na verdade, o nosso orçamento sempre foi uma peça de ficção, né? Então, fazia-se uma estimativa inflada de receitas, fazia-se uma distribuição inflada de recursos e depois, no dia a dia, na realidade, faziam-se os cortes, os contingenciamentos e a coisa funcionava mais ou menos assim. Daqui para frente, com o teto do gasto, nós teremos que fazer as verdadeiras opções. Os trade-offs estarão mais claros. Então, vamos aumentar a despesa com saneamento? Muito bem. Isso significa que alguma outra despesa vai ser reduzida. Então, é justo fazer despesas com saneamento. Também é justo fazer despesa com segurança. E a sociedade vai ter a opção, a decisão de alocar os recursos. Eu diria que o orçamento que nós temos hoje não reflete em nada as prioridades da nossa sociedade. É surpreendente, mas é a realidade, que 55% do nosso orçamento é para pagamento de benefícios previdenciários, né? O gasto com saúde, por exemplo, representa apenas 8% desse orçamento. A educação representa também aproximadamente 8% desse orçamento. O nosso investimento total representa menos de 4% desse orçamento. Então, eu, às vezes faço isso, aqui não vai dar tempo, mas às vezes faço isso, eu pergunto para a plateia, né, quais seriam, né, esses indicadores que as pessoas, né, considerariam corretos. Evidentemente que nunca são esses que são a realidade. E é uma evidência de que, se nós pudéssemos escolher, nós teríamos uma alocação muito diferente daquela que está no nosso orçamento. Mas, com essas novas disciplinas, eu acredito que nós começaremos a ter, enquanto sociedade, um pouco mais de consciência do que se está acontecendo em termos das despesas do governo. Esse número é impressionante, mas este ano nós teremos uma despesa com benefícios previdenciários no governo federal de 720 a 730 bilhões de reais. Então, 720 a 730 bilhões de reais em 2017 com benefícios previdenciários. E o nosso investimento total deve, ao final do ano, nós estamos estimando 30 bilhões. Então, são 730 com previdência, 30 com investimento. Como é que nós vamos trazer competitividade para essa economia? Como é que nós vamos gerar emprego? Como é que nós vamos aumentar a produção? Como é que nós vamos aumentar a renda das pessoas sem investimento? A questão hoje da Previdência não é só uma questão previdenciária, é uma questão das escolhas. Se nós vamos continuar escolhendo gastar 55% do orçamento com Previdência, isso significa que nós estamos escolhendo que nós não devemos ter a melhoria da nossa infraestrutura, a melhoria da competitividade do país. Isso precisa ficar cada vez mais claro na discussão da sociedade, porque, no fundo, é o orçamento do governo que deveria refletir as verdadeiras escolhas da sociedade. Nós também estamos adotando, Tomás, uma série de medidas para melhorar o ambiente de negócio, porque você precisa, para ter uma boa estratégia econômica, você precisa ter a estabilização macroeconômica de um lado, e nós já conseguimos jogar a inflação para próximo de 4%, e acredito que com mais um mês aqui nós vamos estar com a inflação abaixo de 4%, até o meio do ano a inflação provavelmente vai ficar abaixo de 4%, né? Taxa de juros da Selic, que já estava em 14,25, está em 11,25 e vai continuar caindo, né? Então, de um lado, você precisa de estabilização das variáveis macroeconômicas, precisa consolidação fiscal para garantir que o governo não amplie a sua parcela, né, retirada da sociedade. Mas, por outro lado, nós precisamos criar dinamismo econômico. E o dinamismo econômico vem da atividade econômica, então nós precisamos facilitar a atividade econômica. E o governo tem implementado uma série de ações que vão nessa linha. Vou citar apenas algumas importantes, como a nova lei das estatais, a liberação de recursos que estavam retidos no FGTS,
a revisão da política de conteúdo local, o fim do monopólio da Petrobras na exploração do pré-sal, a lei da terceirização, que já foi aprovada, e muitas outras que nós estamos agora em preparação. O novo marco regulatório para o setor de telecomunicações já está no Senado, o marco regulatório da mineração, estamos finalizando as discussões, um novo marco legal para o licenciamento ambiental, para facilitar a execução das obras, sem perder controle dos impactos ambientais. O problema é que nós temos um processo extremamente burocratizado, processualístico, que atrasa as obras e nem por isso melhor protege o meio ambiente. Nós precisamos manter a proteção do meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, precisamos fazer os investimentos necessários para o país. Acabamos de aprovar uma lei que permite ampliação dos investimentos nas infraestruturas já concedidas. E, nessa linha da infraestrutura, a nossa maior aposta é na ampliação das concessões e das parcerias com o setor privado. Tivemos já 4 aeroportos concedidos agora, esse ano, com bastante sucesso, venceram grandes empresas internacionais de operação de aeroportos. Teremos ainda leilões de rodovias esse ano. Teremos, teremos uma rodada de campos marginais de petróleo agora, neste mês, e teremos, no segundo semestre, 2 grandes rodadas de petróleo. Temos rodada também de portos, energia, linhas de transmissão, ferrovia, saneamento. Então, qual é o nosso diagnóstico? O nosso diagnóstico é o Estado, e isso não é uma particularidade do Brasil, nós, inclusive o Victor comentou um pouco sobre isso, todos os países da América Latina estão buscando os sistemas de concessões e de parcerias público-privadas para desenvolver a infraestrutura, por uma questão simples. O Estado não tem condições de acompanhar o ritmo necessário de investimentos na área de infraestrutura. Os volumes são muito elevados, mas o setor privado tem interesse, tem capacidade de fazer esses investimentos. Então, não há nenhum motivo para nós não aproveitarmos a capacidade de empreendimento do setor privado para gerenciar esses projetos de infraestrutura. O que é necessário, naturalmente, é criar as condições de segurança jurídica, que o professor Rubens Cisne comentou, criar as condições financeiras, formatando o pacote necessário para os investimentos, e criar a regulação adequada para que o melhor serviço seja prestado para a população. Feito isso, nós teremos condição de fazer um grande avanço na área de infraestrutura, o que cria também muitas opções de investimento. Nós estamos tratando dessa questão da infraestrutura, dos investimentos em infraestrutura, com 2 vertentes. Uma delas é essa, de trazer operadores internacionais, nacionais, para gerenciar as infraestruturas. Por outro lado, o financiamento deste investimento também deve vir o tanto mais possível do mercado de capitais. Para isso, nós estamos empreendendo uma série de medidas junto ao BNDES, como, por exemplo, a disposição do BNDES de comprar debêntures dos projetos de infraestrutura na fase de construção e depois colocar essas debêntures no mercado. Isso permite que o BNDES seja apenas um meio, um caminho de passagem para o desenvolvimento do mercado de capitais, vir a financiar grandes projetos de infraestrutura no país. A capacidade de financiamento do mercado é absurdamente maior do que a capacidade dos próprios bancos públicos e do Estado de fazer esse financiamento, e desde que nós criamos as condições corretas, esse recurso virá seguramente para financiar esses projetos. Então, nós precisamos ampliar a participação do setor privado na gestão da infraestrutura e, do outro lado, ampliar a participação do setor privado no financiamento dessa infraestrutura. Também fizemos recentemente a proposição da substituição da TJLP, que é uma taxa, digamos, discricionária,
para uma nova taxa, a TLP, que passará a ser uma taxa com referencial de mercado. Então, os novos empréstimos do BNDES passarão a ter uma taxa referenciada em mercado. Qual é a grande vantagem disso? Não é que essa taxa vai ser nem maior nem menor do que é a TJLP hoje. Na verdade, ela será ajustada para ser exatamente igual à TJLP no dia, né, que ela começar a vigorar, de modo a que não haja nenhuma arbitragem entre TJLP e a nova taxa. A vantagem é que ela, por ser uma taxa de mercado, cria a possibilidade de securitização dos financiamentos concedidos pelo BNDES com essa nova taxa. Mais uma vez, um mecanismo de você reciclar a carteira do BNDES. Né? O BNDES concede o financiamento, transforma isso numa security, num título, e coloca esse título no mercado, recicla a sua carteira, né? Enche de novo o caixa e parte para novos financiamentos. Esse é o mecanismo que nós estamos desenvolvendo para também incentivar a participação do setor privado no investimento, né, no financiamento dos projetos de investimento no Brasil, e será também uma grande oportunidade de investimento para os investidores que assim decidirem aplicar seus recursos. Bom, eu concluo aqui já um pouco tendo me alongado, no sentido de deixar uma mensagem de que nós estamos trabalhando no governo de maneira muito diligente, muito determinada, para restabelecer as condições necessárias para o crescimento da economia brasileira. Essas condições dependem da estabilização das variáveis macroeconômicas, da realização das reformas estruturais e da realização de uma série de outras ações a nível microeconômico para melhorar o ambiente de negócios e dinamizar a economia brasileira. Essas coisas estão dando resultado, já é possível verificar isso através dos indicadores do início do ano, mas a reforma da Previdência é o grande divisor de águas e a sua aprovação colocará o Brasil de novo na rota de ser aquilo que o Brasil está designado a ser, que é uma das maiores nações do mundo, porque o Brasil tem condições particulares no mundo, incomparáveis com outros países. Com as decisões corretas e assumindo a responsabilidade que nós brasileiros temos hoje de tomar as decisões e de resolver os problemas do país, eu não tenho nenhuma dúvida que nós alcançaremos esse desígnio e que o Brasil voltará a ser uma grande nação e uma das maiores nações do mundo. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Eu vou apenas, muito rapidamente, complementar a mensagem otimista do meu ministro, Diogo Oliveira, e enfatizar realmente o papel do mercado de capitais nesse processo. Eu digo que a única razão de ser do mercado de capitais, ministro, é que ele é um instrumento eficiente de alocação de poupança, é um instrumento de aumento da produtividade do capital financeiro da economia. E dentro dessa visão é que eu resolvi fazer esse encontro, essa Feira do Dinheiro, essa Rio Money Fair, aqui na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que está aqui representada por seu superintendente, Jorge Galvão, e essa visão que eu tenho otimista em relação às próximas décadas, ela vai se refletir também à medida que as ações de governo forem sendo implementadas no comportamento, e eu não costumo falar isso publicamente, mas a Mara Luque me colocou no programa dela na sexta-feira e ela disse que eu transmiti a ela a informação de que nós já tínhamos iniciado um novo ciclo de alta da Bolsa. É um ciclo que começou o ano passado. Eu tenho absoluta convicção que, com a continuidade da queda da taxa de juros, com a continuidade do controle da inflação, com a continuidade das ações que o governo tem tomado, a fixação do teto de gastos, com a questão de um encaminhamento da reforma da Previdência, que, mesmo que não passe com todas as condições estabelecidas,
pelo governo na sua apresentação ao Congresso, sofra ajustes, é um passo. Eu diria, e o ministro, só para vou dizer que a reforma da Previdência é um passo, porque teremos que fazer uma outra reforma da Previdência mais adiante, porque ela não solucionará todo o problema da Previdência, e não solucionará um problema que eu sempre digo, que é a da formação da poupança privada de longo prazo. Nos Estados Unidos, isso ocorreu em 1974. O crescimento da poupança previdenciária americana, que era de 30% do PIB em 1970, fruto de uma mudança na legislação, e a gente conversava um pouco antes com o ministro. Eu pertenço ao que a gente chama o Exército Brancaleone da reforma da Previdência, que é ter um pilar de capitalização. Nos Estados Unidos, eles fizeram isso, não no Social Security, que é uma merreca lá, mas na previdência privada dos fundos de pensão, nos instrumentos novos de poupança previdenciária através dos sistemas das seguradoras e dos bancos, os IRA Plans, Keogh Plans, que permitiram que essa poupança saísse de 30% do PIB em 1970 para 115% do PIB em 2000, e que provocou o maior crescimento econômico, a maior entrada de novas empresas na economia americana na década de 80 e 90. Criou toda a nova economia americana, fruto da alocação de recursos dos fundos de pensão, da poupança previdenciária, nas Microsofts da vida, nas Intel, todas as empresas da nova economia que hoje dominam, foram financiadas, foram investidas pelo mercado de capitais, pelo Venture Capital. Ontem enfatizamos muito aqui nessa casa o papel do empreendedor. O Brasil vai crescer nos próximos 30, 40 anos, fruto do esforço do empreendedor brasileiro. Nós temos que apoiá-lo e dar os instrumentos do mercado de capitais que permitam isso. Ontem também foi dito aqui, e isso é uma coisa que provavelmente você não ouviu, Niterói tem hoje a Casa do Empresário. Você entra como uma pessoa física e sai como pessoa jurídica, como um MEI, em apenas 2 horas. O Guilherme Afif estava aqui, ouviu essa declaração, é uma constatação, e foi convidado para ir visitar essa. Merece o programa. Mas não, aqui em Niterói, aqui do outro lado da Bahia. Não é? Isso você tem que descomplicar o Brasil, tem que acabar com o nosso delírio regulatório e o nosso furor arrecadatório. A impunidade é um pilar que está sendo rompido. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer ao ministro pela atenção em atender o meu convite, ao meu amigo Rubens, ao meu amigo Vitor Rico, e a todos vocês que tiveram a paciência de nos ouvir e de participar desse evento, que será repetido o ano que vem. Viu, meu amigo Galvão? A Rio Money Fair entrou no calendário, que é o calendário Rio de Janeiro a janeiro, ok? E estaremos aqui o ano que vem e iremos fazer esse mesmo tipo de evento fora do Rio de Janeiro. E aí eu vou chamar de Brasil Money Fair, porque vai ser fora do Rio de Janeiro. Estaremos em breve levando essa iniciativa para outros estados, para mostrar que o mercado de capitais, que a poupança privada são fundamentais para o desenvolvimento econômico nacional. Muito obrigado. Legal.